Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa Sejam muito noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite. Hoje eu tenho comigo aqui meus dois convidados, que é o Alexandre Mendes, que é professor do IFRJ e membro da Sociedade Brasileira de Metrologia, e tem a Alessandra Calduro, que é avaliadora líder da ABNT ISO IEC 17025 e professora da Sociedade Brasileira de Metrologia. E sejam todos muito bem-vindos a essa live. Uma boa noite a todos. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o perfil do analista de laboratório de alimentos. Temos muitas coisinhas aqui importantes para falar para vocês, umas curiosidades. E hoje, especialmente, hoje é um dia assim importante para mim, porque a gente vai falar sobre o perfil do analista de laboratórios e hoje é meu aniversário de formatura. Eu que sou química industrial de alimentos, né? Eu não sei se vocês aqui, meus seguidores, sabiam, enfim, se vocês sabiam, mas hoje é meu aniversário de formatura e nada melhor do que a gente falar sobre o analista de alimentos. Legal, parabéns. Na verdade, assim, eu tenho que falar, eu sou assim, eu tenho essa formação, tenho diploma e tudo, fiz estágios em laboratório, mas profissionalmente eu nunca trabalhei como analista, eu sempre trabalhei com um sistema de gestão de segurança de alimentos a minha carreira inteira, né? Eu tenho diploma, trabalhei lá, mas enfim, esse profissional é um profissional muito importante para os laboratórios, né? Porque justamente o que, né? A gente tem aí as demandas da norma ISO 22000 e dos diversos esquemas de certificação, FSC 22000, BRC, IFS, SQF, a Global Gap e outros. Todos os outros, no fim das contas, terminam demandando que os laboratórios sejam competentes, né? Então, toda a cadeia produtiva depende aí das análises, da metrologia, né? A gente precisa disso tanto para controle dos processos normais de rotina, os processos produtivos na indústria, como a gente precisa em uma gama de serviços para fazer projetos, para caracterizar produtos, para atribuir identidade e qualidade, entre vários outros. E as empresas que buscam certificação em todos esses padrões de segurança de alimentos, elas precisam o quê? Demonstrar conformidade para atender todos esses requisitos. Então, assim, a ISO 22000 e a FSC, a ISO 22000 especialmente fala em resultados válidos, fala em resultados rastreáveis, fala em métodos e instrumentos adequados, e ela usa essa linguagem bem abrangente para incluir por todo mundo, porque o escopo dela é para toda a cadeia produtiva e para humanos e para animais, e a norma internacional. Então, ela fala genérico. Mas o que é tudo isso? O que são os resultados válidos? O que é padrão rastreável? O que é instrumento e método adequado? Né? A gente vai conversar isso aqui hoje. E a FSC, que é outro, que é acho que hoje é o esquema mais importante que está sendo tanto para quem quer fornecer para multinacionais de alimentos ou matérias-primas, ou produtos de marca própria para varejistas e tal. Ela fala assim, bem textualmente, que onde serviço de laboratório for necessário para verificação ou validação, deve ser um laboratório competente. Ela fala bem assim, um laboratório competente, que, mesmo sendo próprio ou terceirizado, que faça os testes precisos, repetíveis, com métodos validados e práticas recomendadas. E daí ela cita, ela dá as opções, ou que participe de ensaio de proficiência, ou que participe em programa regulamentar aprovado como as redes metrológicas que nós temos no Brasil, ou acreditação na ISO 17025. Né? Então, para isso, eu vou passar a palavra aqui para a Alessandra, já pedindo também para ela se apresentar, né, para os laboratórios poderem atender essa demanda crescente aí das normas que as empresas estão buscando certificar, onde entra o papel do analista do laboratório de alimentos. Alessandra, por favor. Boa noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. Boa noite a quem está nos acompanhando nesse dia e quem vai nos assistir, né, em outro momento. Bom, eu sou farmacêutica bioquímica de formação e já há mais de 10 anos trabalho com a ISO 17025 como avaliadora da rede metrológica do Rio Grande do Sul. Sou especialista também da CEGEC, né, do Inmetro, em ensaios
biológicos e também em análises clínicas, né, pela ISO 15189. Sou avaliadora da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas pelo Manual do DIC. Então, já há bastante tempo convivo com laboratórios, né, e com os analistas de laboratório. E a função, então, dos analistas é... Diga. Só um pouquinho. Antes de você começar, eu vou pedir para o Alexandre também se apresentar, já para o pessoal saber quem são os nossos convidados. Tá certo. Vou me apresentar rapidamente. Eu comecei minha vida como professor, eu sou professor a minha vida inteira, desde que me entendo por gente, mas comecei como professor de física, depois eu fiz um mestrado na PUC em metrologia, nós temos no Brasil poucos lugares que têm mestrado em metrologia, depois eu fui fazer um doutorado na PUC em engenharia de mecânica, porque na época não existia um doutorado em metrologia, hoje existe um doutorado dado pelo Inmetro, é o único no Brasil, Olha só. E trabalhei a minha vida inteira e continuo trabalhando no Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Instituto Federal do Rio de Janeiro é a antiga Escola Técnica Federal de Química, uma escola que tem uma tradição enorme de anos e anos na área de formação de técnicos em química, né? Mas hoje chama-se Instituto Federal do Rio de Janeiro. É muito famosa, tem uma tradição que nos orgulha muito, apesar de eu ser físico. Vocês sabem que físicos e químicos não se bicam, né? Mas... Eu sei. Você sabe, meu irmão é físico. Então, pronto. Então é isso. E aí, muita gente me perguntava assim, poxa, você é físico, o que você faz dando aula na Escola Técnica Federal de Química? Ora, mas o químico precisa de física para se formar, né? As pessoas pensam que não. Com certeza. Então, lá trabalho até hoje, né? E também tem uma forte atuação na Escola Técnica, na Sociedade Brasileira de Metrologia. Há muitos anos estou na sociedade, a sociedade deve ter uns 27 anos, pelo menos uns 23 eu sou sócio da sociedade. Maravilha. Vocês estão aonde? Eu estou em Bento Gonçalves, vocês estão aonde? Garibaldi. Eu estou no Rio de Janeiro. Estou do ladinho aí da Silvia. Rio de Janeiro. Que maravilha. Eu estou longe. Que maravilha. Beleza. Então, Alessandra, conta aí pra gente. Boa, a tua pergunta, então, era a questão da participação dos analistas, né? Qual é a importância dos analistas nos processos de qualidade da 17025? Bom, a 17025 tem um requisito, né, específico para pessoal, né? Então, o analista, as pessoas que trabalham, não só a pessoa que está fazendo a análise propriamente dita, né? Mas todo o pessoal envolvido nas análises, que começa tanto na parte administrativa, né, quem recebe os pedidos também tem que ser uma pessoa qualificada para saber se aquela solicitação é adequada, né, o pessoal que vai fazer a coleta, né, os amostradores daquele material que depois vai ser analisado, e os analistas propriamente ditos que vão realizar o ensaio e depois o profissional que vai liberar o resultado. Então, o requisito pessoal é muito importante e tem grande valor na norma 17025, né? Que é a que rege qualidade de ensaios e calibrações. E esse profissional, digamos, ele precisa de várias competências. A competência que ele recebe na sua formação, né? Técnico em química, químico, né? Nível tanto técnico quanto nível superior. Então, ela é importante, mas também outras competências que ele tem que adquirir, né, para conseguir produzir um resultado válido. Antes que o pessoal estranhe a linguagem um pouco, né, vamos lembrar o que é a competência, porque a competência às vezes pode parecer um xingamento, né? Eu vou dizer que tal pessoa é incompetente, eu estou xingando, na verdade não é isso. Eu estou dizendo que está faltando algo do tipo, que é a formação acadêmica, que é o treinamento que ele tem, complementar, a experiência que ele tem e as habilidades que ele precisa para exercer aquela função lá, no caso do nosso laboratório. A experiência que ele vai adquirindo, os treinamentos específicos que ele vai tendo que receber, específicos daquele laboratório, né? Às vezes ele começa com uma metodologia e depois, ao longo do tempo, ele vai ser treinado para outros tipos de ensaio, outras metodologias. Então, é isso que a Silvia falou, competência é todo o conhecimento que aquele indivíduo, aquele profissional vai adquirindo ao longo do tempo, na sua formação acadêmica e também na formação profissional, né, que ele vai recebendo naquele laboratório específico,
ou na toda a sua vida profissional, né? Então, é isso aí, não é um xingamento, né? É uma qualidade, é o que a gente busca, a competência, né? Então, a ISO 17025 tem todo um requisito falando das competências do pessoal aí, desde o início de receber a amostra até liberar o ensaio. Até liberar o resultado. Nossa. E a pessoa tem que... Isso é uma norma complexa, né? Muito exigente. Uhum. E, na verdade, não é só a pessoa executar o ensaio microbiológico. A indústria de alimentos tem muitos ensaios microbiológicos, por exemplo, né, e ensaios fisicoquímicos. Uhum. Então, a pessoa pode ser formada em biologia, mas nem sempre a pessoa que vai executar o ensaio microbiológico tem a formação em biologia. Sim. Eu já avaliei muitos laboratórios que eram técnico em química que realizavam um ensaio microbiológico. Então, ele não... Pode ser que ele não tenha formação lá na universidade, mas ao longo do tempo ele foi recebendo treinamentos naquela metodologia que ele está executando. Sim. Todos os procedimentos que o laboratório tem que executar. Ele tem que saber, provavelmente, esse método foi validado dentro do laboratório. Tem questões estatísticas envolvidas ali no levantamento de dados. Né? Ele está lidando com equipamentos, ele então precisa entender daquele equipamento. Cada equipamento tem uma instrução de operação. Esse equipamento. Da segurança também. Justamente, a segurança, a higienização, né? Tem algumas áreas que a higienização é fundamental, senão o resultado vai ser prejudicado. A gente vai estar inserindo, né, uma contaminação. Sim. Então, a questão da calibração, a faixa de uso do equipamento. Então, são muitas... É muito multidisciplinar o conhecimento, as capacidades que aquele profissional tem que ter para exercer aquela função. Então, é essencial a função do analista no processo de um resultado válido. Essencial, fundamental. Ele é vamos dizer assim, uma das variantes que interfere para a gente ter um resultado válido, né? Com certeza. Se ele não tiver a competência apropriada, ele interfere. O analista interfere. Às vezes acontece, né? Já aconteceu comigo, com um cliente, por exemplo, de mandar fazer a análise de água e em 3 laboratórios com 3 resultados diferentes. E aí, qual que se escolhe? Como é que se faz? Por isso que os laboratórios têm que participar de comparações interlaboratoriais, né? Porque tem que ter um consenso entre os resultados. E o papel, até a participação no ensaio de proficiência é uma maneira de monitorar a competência do profissional. Né? Porque o profissional está envolvido em todas aquelas atividades, e para o resultado ser um resultado válido e comparável entre outros laboratórios, aquele analista tem que saber o que ele está fazendo. Sim. Né? Ser capacitado para isso, ser autorizado a exercer aquela função. Né? A 17025 fala de todos esses termos, né? Formação, competência, monitoramento de competência, né? Ter claro qual é a função que o profissional está exercendo. Né, isso ter bem delimitado pelo laboratório, ser monitorado, autorizado. Né, então, é muito a função do analista, do profissional, analista técnico de nível superior, né, é fundamental para um resultado válido. Nossa, é muita coisa envolvida, muita coisa. E, assim, e como é que ele se forma, né? Eu acho que... Vamos falar um pouquinho, eu acho que essa pergunta aqui vai ser mais para o Alexandre, né? O Alexandre que vai falar para a gente como é que ele se forma, né? Eu acho que o Alexandre podia adiantar um pouquinho o assunto e a gente vai conversando. Não, sem dúvida. Esse é um ponto-chave da questão. Quem está nos ouvindo, imagino eu. Bom, eu trabalho numa indústria de alimentos, eu sou um analista, eu tenho uma formação, por exemplo, em técnico em química, ou em técnico, ou uma graduação em química, ou em técnico numa outra área qualquer. E aí eu sou contratado para trabalhar numa indústria, por exemplo, na área de alimentos. Eu tenho aquela formação técnica específica que me permite trabalhar nessa indústria, só que chegando lá, eu encontro uma série de coisas, e muitas dessas coisas a Alessandra está levantando. Eu chego lá e encontro um instrumento que tem um certificado de calibração que eu não sei ler. Sabe por que eu não sei ler? Porque ninguém no meu curso técnico me ensinou a ler o certificado. Ninguém na minha graduação me ensinou a ler um certificado de calibração. E aí eu tenho que mandar calibrar, mas ninguém me disse o que é calibrar. Não? Muitas vezes
as empresas têm lá, até mandam calibrar, porque elas leem nas normas ou na legislação que precisa ser calibrado. Elas mandam calibrar. Aí pega o laudo e guarda na gaveta e pronto, e acho que está tudo resolvido. Exatamente. Então, o título da nossa live aqui, Como Turbinar, eu não quero contar o final do filme, gente, mas estude metrologia. A turbina está aí. Por quê? Porque o turbinar... A turbina é a metrologia, então. É a metrologia. Porque tudo que nós estamos conversando, tudo que você, analista, quando chega lá na bancada para trabalhar, e você vai falar para você mesmo, mas isso eu não aprendi lá no meu curso técnico, eu aposto contigo que é metrologia. Pode ser que eu perca uma aposta ou outra, mas eu vou ganhar muitas. Eu concordo totalmente, porque, olha, eu até vou falar por mim, né? Que eu fiz um curso superior, um bacharelado de Química Industrial, com uma enorme ênfase em desenvolvimento de método, mas ler laudo de calibração de ensaio eu fui aprender com a minha colega Irene Conrad, que também é avaliadora, líder da ISO 17025, foi ela que me ensinou. Então, mas tem mais do que isso. Por exemplo, como é que eu meço? Será que eu preciso controlar a temperatura do laboratório? E se a temperatura mudar, ela influencia no meu resultado? Como eu corrijo o meu resultado com a variação da temperatura do meu laboratório? Isso nós estamos falando de metrologia, é o que nós estamos falando. Então, o que a gente percebe na Sociedade Brasileira de Metrologia é que esse nome metrologia não está identificado com essas questões. Não está, não está. Mas é isso. Então, quando o pessoal que está nos ouvindo aqui e fala assim, poxa, eu tenho um monte de problema lá no meu laboratório e eu não sei onde buscar a resposta. Está na metrologia. Eu estou dizendo aqui para você. A resposta está na metrologia. Então, como é que se forma? Não um metrologista necessariamente, porque quando vocês falarem para mim assim, como é que eu faço para me formar em metrologista? Bom, o metrologista, nós temos poucos caminhos. Eu vou dizer para vocês, no Brasil existe uma escola técnica que forma técnicos em metrologia. É a escola técnica que eu trabalho, que é a única. O Inmetro também eu ouvi falar que tem um curso técnico de metrologia. Tem, ele está fechado no momento, eles estão reformulando esse curso, mas hoje, se você quiser fazer o curso técnico do Inmetro, você não consegue fazer. O do Instituto Federal do Rio de Janeiro, você consegue, mas você tem que se mudar lá para Volta Redonda, que é uma cidade no sul do estado do Rio de Janeiro. Complicado. Olha como é que é o negócio. Mas então, como é que eu vou estudar metrologia? Bom, me desculpe, venha estudar com a gente na Sociedade Brasileira de Metrologia. A Sociedade Brasileira, ela descobriu isso com o trabalho dela, a interação dela com as indústrias, de que precisava ter um investimento na formação desse metrologista. Quando a gente fala na Sociedade Brasileira técnico em metrologia, geralmente esse técnico é um sujeito voltado para fazer calibração e ensaios. Especificamente calibração e ensaio. Ele não é obrigado a só fazer calibração e ensaio, mas a formação técnica em metrologia é muito voltada para essa área. Foi por isso que nossa amiga aqui que está nos ouvindo aqui, essa moça que está nos ouvindo aqui, chamada Alessandra, foi que ela chegou uma vez na sociedade e falou assim, gente, nós precisamos ensinar metrologia para os analistas, porque o cara já é técnico, ou então ele já tem uma graduação. Ele agora vai voltar e vai fazer outro curso técnico? Não vai. Não vai. Aí essa moça aqui, então, idealizou, junto com os coleguinhas, né, um curso de metrologia, que não tem o nome de metrologia, porque o nome de metrologia não é bom, né? Chama-se controle de qualidade, ela sabe melhor me dizer, voltado para o laboratório da indústria de alimentos, mas esse curso, então, ele pega a metrologia que o analista precisa e ensina ele. Então, é uma forma dele se formar. A outra forma, por exemplo, quem já tem uma graduação, não existe graduação em metrologia, então esquece que graduação não tem. Quem já tem uma graduação pode fazer, por exemplo, um mestrado em metrologia. No Brasil, nós temos 3 lugares que oferecem mestrado em metrologia. É pouco, né? PUC do Rio, Inmetro, tudo no Rio, o Inmetro também no Rio, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Porque as pessoas estão aí, as pessoas estão no Rio, né? Os formados, né? Os profissionais, né? Exatamente, porque pela história a metrologia começou a desenvolver no Rio de Janeiro. Então, o IRD no Rio de Janeiro, o Observatório Nacional no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a capital. Então, tem uma questão histórica que trouxe tudo para cá, né? Então, o cara tem que sair
Mas agora, com essa história da gente desenvolver brilhante metodologia de ensino à distância, a gente não precisa mais sair. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Metrologia, ela tem uma especialização, uma pós-graduação em metrologia. Então, é um jeito da pessoa fazer essa pós-graduação sem precisar sair do seu local, né? E esse curso, então, ele é todo online. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, lá do Acre, lá do Maranhão, pode fazer. Ó, eu vou passar essa pergunta para a mentora desse curso, que é a Alessandra. Alessandra, conta para a gente. Vamos lá. Como você pensou nesse curso de metrologia, que nós não chamamos de metrologia, controle de qualidade para a indústria de alimentos? O curso foi pensando na demanda dos laboratórios, veio lá da ponta, né? Eu avalio muitos laboratórios de alimentos, eu avalio laboratórios de meio ambiente, laboratório de análises clínicas, e a gente, no dia a dia, tem que conversar e, às vezes, ensinar para as pessoas, olha, assim, ler um certificado de calibração, assim como a Silvia está falando que a Irene ensinou para ela ler, né? A gente, na avaliação, na auditoria, né? Auditoria ou avaliação, depende da situação, é o nome que a gente chama, a gente tem que pegar um certificado de calibração que a pessoa botou na gaveta e dizer para ele, olha, essa faixa que você mandou calibrar não é a faixa do seu ensaio, então não é dessa calibração, não adianta de nada. Sim. A gente tem que dizer que, ok, você mandou calibrar na faixa certa, sim, mas você estabeleceu um critério de aceitação para calibração? Se você não estabeleceu o critério de aceitação, aquilo, né? Como é que eu vou saber se aquela calibração está correta ou não? E o que é o critério de aceitação? Porque tem muito profissional que nunca ouviu falar disso. O que é o vai depender de cada situação. Se eu estou fazendo um ensaio microbiológico, um ensaio químico, por exemplo, a metodologia lá de ensaios microbiológicos. Eu vou falar em microbiológico porque a indústria de alimentos precisa muito, né, de ensaios microbiológicos, e é a minha praia, né? Então vamos nesse exemplo que eu acho que é legal. A metodologia lá diz que eu tenho que incubar lá a plaquinha com a minha amostra na temperatura de 105 mais ou menos 5 graus. Sim. Né? O 35 mais ou menos 5. 105 é muito alto. Estava pensando numa outra metodologia de ensaios fisicoquímicos. 35 mais ou menos 5. Se eu tenho que, né, é ali que eu tenho que controlar, o meu critério de aceitação tem que ficar por ali. Né? Eu não posso estabelecer... Tem lá um ensaio que é 42,5 mais ou menos 0,2, a metodologia diz. Sim, né? A tolerância do ensaio vai ser maior que 0,2. Se a minha faixa de medição é essa. Então, quando eu calibro o banho-maria para poder incubar essas amostras, eu tenho que calibrar o equipamento em 45, certo, e a minha critério de aceitação não pode ser maior que 0,2. Certo. E às vezes é muito difícil achar um laboratório de calibração que calibre com esta faixa, considerando a incerteza de medição, né, Alexandre? Que é um outro conceito. Que é um outro conceito, né? É um outro conceito. Eu ia perguntar como é que é essa incerteza de medição e como a gente acha esses laboratórios. Bom, então, essa aí eu vou passar a bola para o Alexandre, que escreveu um livro sobre incerteza de medição. Olha, um jeito... Para mim, eu acho que o mais fácil de você achar os laboratórios é você entrar no site do Inmetro, e o Inmetro, no site dele, ele lista todos os laboratórios da rede brasileira de calibração, mas são da rede brasileira. Fora da rede brasileira, o Inmetro não tem nada a ver, ele não se mete com laboratórios que não são da rede. E entrando no laboratório da rede, você procura a área de temperatura, se for o caso de você querer calibrar um termômetro, ou você procura na área de massa, se é o caso de calibrar uma balança. E aí você clica na lupinha, você vai ver uma lupinha, aí na lupinha você clica e você vai ter a capacidade de medição, que as pessoas chamam de CMC. Não se esqueçam, a capacidade de medição e calibração não é a incerteza que o laboratório vai te entregar. É a menor incerteza que ele é capaz de te entregar. Então, ele vai te entregar daquela para pior. Então, se eu quero uma incerteza de 0,2, se eu procurar um laboratório que o CMC dele é 0,2, eu não fiz bem. Por que eu não fiz bem? Porque o mínimo é 0,2, ele te entrega um 0,3 e te quebrou. Então, eu vou buscar um laboratório que tem um CMC 0,1, 0,05. E tem ele é mais apertado, mais apertado. Do processo. E tem uma outra dica que eu dou para a turma que está nos acompanhando aqui. É muito difícil você descobrir qual vai ser a incerteza do instrumento antes de você calibrar o instrumento, naturalmente. Mas, poxa, eu quero comprar um termômetro que me dê uma incerteza de 0,2. Eu ainda não comprei esse termômetro.
Qual o termômetro que eu devo comprar? A dica é difícil essa resposta, hein? Mas a dica é: compre um instrumento cuja resolução, sabe o que é resolução? A menor coisinha que ele lê. A resolução... Divisõezinhas dele, aquelas divisõezinhas da graduação. A resolução seja a incerteza que você quer. Então, ou menor. Então, se eu quero medir temperatura com uma incerteza de 0,2 graus Celsius, eu ia comprar um termômetro cuja menor divisão fosse 0,1 graus Celsius. Porque a resolução, a incerteza, ela ronda a casa da resolução. Então, se você mandar calibrar um TLV, sabe um TLV? Um termômetro de líquido e vidro. Você manda calibrar ele e ele tem uma resolução de 0,5 grau. Nunca um laboratório vai te dar uma incerteza menor do que 0,5 grau. Nunca. Porque uma das maiores fontes de incerteza no ato da calibração, é a resolução do instrumento. Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu quero comprar um instrumento adequado ao meu critério, mas eu não sei porque eu só vou saber depois que eu calibrar. A dica é: compre um instrumento que tenha uma resolução menor do que o seu critério. Que aí a incerteza, muito provavelmente, vai cair no seu critério. Essa dica é de ouro, hein? Essa dica é de ouro. É de ouro. Outro dia eu estava com um cliente que ele empacota nozes, castanhas em potinhos de 200 gramas e a calibração da balança deles foi feita em 1 quilo, 2 quilos e 20 quilos. Não tem condição nenhuma, né? O pessoal sem condição, né? E muita gente, Silvia e Alessandra, acham que calibrar é consertar o instrumento. Esse é o maior... É isso que eu ia te dizer, Alexandre. Vamos diferenciar ajuste de calibração. Acho que isso é didático. Calibrar é confrontar com um padrão. Então, eu preciso de um padrão para calibrar. E, nesse confronto, eu vou estabelecer, no mínimo, uma condição, um critério, que é a incerteza. Não existe calibração sem incerteza. Eu calibrei o instrumento, mas eu não calculei a incerteza. Então, você não calibrou o instrumento. Se você olhar a 17025, ela lista tudo que tem que ter no certificado de calibração. E um dos itens é a incerteza de medição. Não existe medição sem incerteza. Afinal de contas, o que é a incerteza? É a dúvida da sua medição. É impossível medir sem dúvida. Impossível. Impossível. Então, eu tenho que calcular, ou mandar calcular, né, a incerteza de medição. E o ajuste? O ajuste é um ato que a gente faz no instrumento para diminuir o erro dele. Então, quando o instrumento está com erro de 2 graus, eu posso ajustar esse termômetro, e nem todo termômetro tem ajuste. Por exemplo, TLV não tem ajuste. Se ele está com um erro muito grande, senta e chora, não tem o que fazer. Até tem. Você pode fazer uma correção, sabe? Uma correção compensa aquele erro, né? Sim. Na medição. Para isso tem a calibração também, né? Sem a calibração, tu não consegue. Não consegue conhecer o erro, né? Não consegue fazer nada. E esse negócio do erro também é interessante, né? Porque o erro ele não é linear, ele não acompanha o processo, né? Ele é bem pontual, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ele não é. Tem até alguns instrumentos que têm até um comportamento linear no erro, mas isso não é regra, não é um padrão. Por isso que é importante você, na hora de calibrar um instrumento, escolher o que a Alessandra falou, a faixa de utilização. Porque se eu estou utilizando naquela faixa, se eu descobrir o erro naquela faixa, aí eu corrijo. Agora, se eu calibrei em 1 quilo e estou trabalhando em 200 gramas, eu vou pegar o erro de 1 quilo para corrigir no 200 gramas, pode não ser o mesmo. Pode ser pior. Ou melhor, não sei. Não, e isso é muito dinheiro. É dinheiro, porque ou a empresa está perdendo um rio de dinheiro ou está ganhando um rio de dinheiro em cima de alguém. Exatamente, está jogando dinheiro fora. Você vê que nós estamos o tempo todo só falando de metrologia. Que é exatamente a questão. E uma coisa que me perguntam muito, deixa eu parar de falar, que o professor fala feito um cotovelo, por que não me ensinaram metrologia no meu curso técnico de química ou no meu curso técnico de alimentos? O Instituto Federal do Rio de Janeiro tem um curso técnico de alimentos, técnico de nível médio. Sabe por que não ensinaram? Porque não tem quem ensine. Tá aí, é óbvio, a resposta está na cara. Nós não temos professores de metrologia. É por isso que a SBM, entre outras coisas, a SBM montou essa especialização, essa pós-graduação em metrologia, com o intuito de formar técnico de metrologia. A Alessandra dá aula na pós-graduação também. Até porque, Alexandre, o curso precisa, para formar um profissional, tem vários aspectos que tu tem que ensinar para ele, né? E num curso regular, eu fiz farmácia, né?
farmácia, depois fiz a ênfase em análises clínicas. Tem outras questões que a gente ensina, né? Os assuntos, enfim, de cada faculdade. Mas a metrologia perpassa por todas as engenharias, todas as da saúde, né? Tudo que todas essas universidades ou cursos que a pessoa tem que medir alguma coisa, né? Sim. A metrologia está presente, só que não tem, como o Alexandre falou, não tem massa crítica de professores para ensinar todos esses cursos de engenharia no Brasil todo. Né? Olha, Alessandra, nós temos 3 livros de metrologia em português. O meu, o do Albertazzi, que é um grande professor de metrologia, e de um aluno meu. O atrevido aprendeu metrologia comigo e foi lá escrever um livro. Eu falei, não pode. Fica perto aí de você, mostra o livro pra gente. Eita ferro, não tá perto. Nossa, é muito bom esse. Eu tenho, pera que eu pego aqui. Opa. Eu tenho aqui. Tá bom. A Gabriele está dizendo aqui, ó, muito importante tratar esses pontos. Ótima live. Obrigada, Gabriele. Aqui, ó, a merchan do livro do Alexandre é muito bom. Está na melhor de casa do ramo. Metrologia, deixa eu ver. Metrologia. E incerteza de medição. Incerteza de medição. Ó, agora ficou show. Ficou show. Ficou joia? Que bacana. Muito bom. Então, além dos cursos, né, o material didático também é escasso. A gente precisa ficar pensando a informação para conseguir, às vezes, eu não faço muito consultoria, mas quando acontece, né, a gente tem que ficar pensando material didático para mostrar para as pessoas, e às vezes é muito difícil. Sim, é verdade. Nossa, tem um mundo, assim, de coisas que precisa aprender aqui, né? E eu não sabia, antes, né, de conversar com vocês, eu não sabia que esse termo metrologista equivale, né? Na verdade, é o termo mais técnico, mais correto, mas se refere ao analista do laboratório, ao técnico do laboratório, ou até o laboratorista, que a gente costuma falar, né? Eu fui pesquisar as palavras para fazer essa live aqui, eu não achei metrologia em canto nenhum. Não, mas muito bom aqui. A Tânia aqui está falando, está dando parabéns, que o livro é excelente. A Tânia é colega, professora também do curso. Ela está dando depoimento aqui, ó, que o livro é excelente. Isso aí. E parabéns pela live, que bom, fico muito feliz. Ainda vocês têm o curso, né? O curso de IAD. Eu acho muito bacana esse negócio do IAD, porque agora todo mundo vai poder estudar. Então, todo o Brasil vai poder aprender metrologia agora. Né? Fala um pouco sobre o curso para a gente. Muito bem, então deixa eu só, acho que fica mais fácil se eu apresentar uma slide aqui para vocês, um material. Sim, mais fácil para eu compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver, Silvia, ali, acho que tu tem. Isto. Aqui, ó. Tá. Como é que a gente chegou, né, a montar esse curso? Como eu falei, nos vários laboratórios que eu, ao longo desses anos, venho avaliando, né, a gente chega lá e o profissional tem dificuldade em saber como validar o método, né, porque a 17025 fala que mesmo que a gente use uma norma internacional e mundialmente conhecida, a gente precisa testar nas nossas condições, com o nosso analista, com o nosso equipamento, com a nossa condições ambientais, se aquele resultado está ok. Eu tenho que usar um material de referência, né, um padrão, para saber se eu consigo atingir um resultado, se eu consigo atingir o alvo. Eu preciso de vários conhecimentos e às vezes as pessoas tinham dificuldade em buscar essa informação. Então, precisavam buscar um curso de validação de método, outros tinham dificuldade em interpretar certificados de calibração, e aí buscavam um curso de avaliação de certificado de calibração, outros iam buscar um curso de incerteza de medição, porque, como disse o Alexandre, a incerteza, mesmo que para os laboratórios de ensaios, não é obrigado a gente declarar no laudo, diferente da calibração, que é obrigatório, mas a gente internamente tem que conhecer a incerteza de medição. Então, as pessoas precisavam, porque também não tem na faculdade, né, ou nos cursos técnicos, essa formação a gente não recebe, então incerteza de medição é um outro conhecimento que falta. Então, a gente foi percebendo, né, todas as dificuldades que os profissionais tinham e pensamos, então, por que não juntar isso e construir um conhecimento, né, desde os fundamentos da metrologia, né, que é o Alexandre que ministra essa disciplina. Então, o que é a metrologia? Quais são os fundamentos? Para a pessoa partir, né, daqui, agora nós vamos construir, botando as caixinhas e ensinando as pessoas a construir o conhecimento metrológico que ela precisa para desenvolver a sua atividade, que no caso aqui
para os laboratórios de alimentos, né? Então, fundamentos, estimativa de incerteza, como eu já falei, que é um conhecimento que as pessoas buscam muito, análise crítica de certificado, a gestão de laboratório, aqui entra a própria 17025, né? Ela não ganha esse nome, porque também essa disciplina também tem a BPL, que é Boas Práticas de Laboratório, então, gestão de laboratório entra conhecimentos da 17025 mais Boas Práticas de Laboratório, gestão de risco para atividades de laboratório, né, que agora todas as normas falam sobre gestão de risco, aqui é foco de laboratório, né? Por exemplo, fornecedores, como a gente garante que não vai ter um insumo que não é adequado para aquele nosso ensaio. Por exemplo, a Covid, né, teve essa questão de falta de insumos, então tem que prever isso, gerir os riscos para que o meu resultado não sofra com essas questões que podem acontecer. Auditorias, que é um requisito obrigatório, né? Como a gente faz uma auditoria adequada para apontar internamente, antes de vir um organismo externo de terceira parte, né? Internamente a gente tem que fazer auditorias, validação de método. Aí entra um pouquinho de coisas específicas, que é metrologia química e análises microbiológicas, que aqui a gente fala coisas específicas para ensaios químicos, né? Questões metrológicas específicas para ensaios químicos, questões metrológicas específicas para ensaios microbiológicos. A incerteza aqui para ensaios químicos, que a primeira disciplina ela é mais geral, conceitos, e depois aqui focado para ensaios químicos. Equipamentos e rastreabilidade, né? Qual é o padrão, qual padrão que eu devo utilizar, porque às vezes não é tão fácil a gente ter um material de referência certificado, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre equipamentos e rastreabilidade, e aí entram nas disciplinas específicas, né? Que aqui a Silvia contribui com a gente, com a ISO 22000, né? Porque aqui a gente primeiro formou as pessoas nos conceitos gerais que elas precisam, e depois foca para o que é específico da área. Então, a gente está focando aqui na ISO 22000, né? De segurança de alimentos. Também foca, dá uma ênfase maior para os controles, outros controles de qualidade que são necessários para a indústria, para os laboratórios de alimentos, e segurança de alimentos. Né? O controle da amostragem, desculpa, que na verdade, eu considero uma etapa fundamental do resultado válido. Porque se eu não tenho uma amostra significativa, aquele resultado não vai ter importância nenhuma. Então, As empresas estão gastando dinheiro, né, fazendo análise aleatoriamente, achando que uma análise é representativa de alguma coisa. E na verdade não é, muitas vezes não é, a gente não sabe. Sem isso, tu não sabe onde está. Então a amostragem é extremamente importante. Na parte ambiental e alimentos. Né? É muito importante. Eu tenho um lote gigante, como é que eu vou saber que aquela amostra representa todas aquelas toneladas que eu produzi? Exatamente. Né? Então, ela tem que ser significativa e o processo de coleta, né, de amostragem é fundamental. Bom, então, esse curso ele foi pensado com 153 horas, né? Ele vai acontecer ao longo de um ano. Para facilitar, porque a gente sabe que os profissionais trabalham durante o dia, né? Então, esse curso ele é ministrado à noite, ele é online, as aulas são ao vivo, a pessoa se conecta, assiste o professor ao vivo ali. Claro que se a pessoa não pode assistir em algum dia, a aula fica gravada e depois ele pode retomar, assistir, tirar dúvida com os professores, mas a princípio a aula é online, ao vivo, o professor tira dúvida ali na hora. E as aulas, o material didático, as aulas ficam disponíveis, então, para o aluno acessar. Então, ele é 12 meses, são 2 noites, né, terça e quinta, então não fica tão pesado para a pessoa que já trabalha toda semana, né? São 3 horas na terça e 3 horas na quinta. Então, eu acho que não fica muito pesado para o profissional que já trabalhou todo dia, né? Bem bacana. E vai começar para sócios, né? Para sócios da SBM, o valor também tem um valor especial, então estimular as pessoas que queiram se associar na SBM, que elas também conseguem um valor especial no curso. Não sabia que podia fazer isso. Bacana. E o sócio da SBM, ele paga uma anuidade, porque muita gente pensa assim, poxa, mas se eu for ser sócio da SBM, a anuidade que eu vou pagar vai acabar com o meu desconto. A vantagem. Não, a anuidade é R$112 por ano. Caríssimo! Então, vale muito a pena. Nossa, mais acessível possível, uma anuidade assim, para uma coisa dessas. Quem é da área precisa, né? Bacana.
E assim, quando começa o curso, já tem matrícula aberta? Como é que... As inscrições estão abertas no site da SBM, depois a gente deixa aqui o link na descrição aqui do vídeo, mas começa dia 7 de abril, né? As inscrições estão abertas e as turmas começam dia 7 de abril deste curso e dos outros cursos da Escola de Metrologia, né? Porque esse é um dos cursos que a Escola de Metrologia tem. Alexandre, não sei se você quer falar um pouquinho dos outros cursos. Deixa eu tirar aqui. Não, eu só queria falar da ideia. A Escola Avançada de Metrologia, ela surgiu da ideia da nossa especialização. Na especialização, você precisa ter uma graduação, naturalmente. E aí, alguns alunos que faziam a especialização nos procuraram e colocaram a seguinte questão: poxa, eu tenho um monte de colega que quer estudar metrologia, mas ele não tem uma graduação, ele só tem um curso técnico. Vocês não poderiam pensar a expressão foi essa, vocês não poderiam pensar numa especialização para quem é técnico de nível médio? É essa Escola Avançada de Metrologia. É a mesma. Apesar de que a pessoa que tem graduação também pode fazer. Mas, por exemplo, às vezes você é mestre numa área. Aí tu não quer fazer uma especialização para estudar metrologia. Aí você vem com a gente na Escola Avançada. Sim. É um curso que você não vai precisar de TCC, aquelas coisas todas que tem especialização, né? Sim. Então, a ideia é essa, Escola Avançada. Muito bacana. Façam, pessoal, invistam na sua qualificação. A gente precisa disso aí. A indústria precisa. O Brasil tem um número incipiente de empresas certificadas. Né? A gente tem mais ou menos 100 certificados de ISO 22000, mais 600 de FSC, portanto, somando os dois, já que a ISO 22000 faz parte da FSC, são 700 certificados. O país que lidera o ranking no mundo é a China. A China tem praticamente 13 mil certificados. E o Brasil está incipientíssimo, né? E a gente percebe a demanda crescente das empresas e passa pela competência, não só da empresa como um todo, mas também do laboratório da empresa, né? Então, fica aí a dica, pessoal, façam, quem trabalha aí, aproveite, que já vai começar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o Brasil, se quer ser um expoente, e nós temos tudo para sermos um expoente, né, nessa questão alimentar, passa pela qualificação das empresas e, por consequência, dos profissionais que trabalham nessas empresas. Silvia, deixa eu contar uma historinha aqui muito rapidinha. Em Portugal, existe a Sociedade Portuguesa de Metrologia. E na Alemanha também, e assim por diante. Nós, da SBM, temos muito contato com o pessoal da Sociedade Portuguesa. São nossos irmãos, né, portugueses, e nós temos muito contato com eles. Eles vieram nos procurar assustados, sabe com o quê? Com a oferta de cursos na área de metrologia dada pela SBM, porque a Sociedade Portuguesa de Metrologia não oferece curso de metrologia. Em Portugal, não tem mestrado em metrologia, não tem especialização em metrologia. Aí nós começamos a ensinar, com todo respeito a eles, como fazer, qual era a ideia, qual era o princípio, e eles montaram agora uma especialização em metrologia em Portugal. Dessa interação. Que maravilha. Muito legal, muito bom. Essa eu gostei bastante. É a SBM passando para o outro lado do marzão. Pioneirismo, protagonismo, parabéns, gente. É isso mesmo. Bora lá. Olha, tem muita coisa para a gente evoluir nesse mundo. Tem sim. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu adorei o nosso bate-papo e eu espero que vocês também tenham gostado. E daí, bom, então vamos dar uma boa noite para todo mundo aí e até a próxima live. Boa noite, gente. Quero dar uma boa noite para a Juliana, nossa professora também, né, que vai falar sobre o controle, a amostragem, a segurança de alimentos. Então, a Juliana está aqui nos prestigiando. Boa noite, Ju. E a Tânia aqui também, a professora, dá boa noite a elas e a todos que nos acompanharam. E agradecer o convite da Silvia e a parceria do Alexandre. Valeu. Também quero dar uma boa noite, dizer que gostei muito de estar aqui. A gente pode montar outras conversas dessa, bater papo aqui, é comigo mesmo. Então, agradeço muito o convite e estou muito satisfeito de estar aqui, podendo estar divulgando o trabalho da Sociedade Brasileira de Metrologia e a metrologia como um todo, né? Valeu. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu. E vamos combinar mais, estou dentro. Valeu. Joia. Obrigada. Boa noite.